Senado aprovou o projeto que cria o Marco Regulatório do Sistema Nacional de Cultura. O sistema foi criado em 2012, mas ainda não tinha sido regulamentado. O objetivo é gerir e promover políticas públicas para o setor com o envolvimento da sociedade civil e dos governos municipais, estaduais e federal. O Congresso também aprovou a criação de um sistema nacional de financiamento. O projeto segue agora para a sanção do presidente Lula. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 7 de março de 2024, são 9 horas e 30 minutos. Transfobia, ataques às urnas e golpismo, as polêmicas do deputado Nicolas Ferreira se somam às da deputada Caroline Detoni com a conquista pelo PL, o partido de Jair Bolsonaro, Partido Liberal, de comissões vitais para o Congresso Nacional e, sobretudo, para a Câmara do Deputado. E já começam, pouco antes de as coisas começarem a acontecer, já começam os temores sobre o que gente como esse sujeito que você vê na foto aí, que vai comandar a poderosa Comissão da Educação na Câmara, esse sujeito, ele tem aí no seu histórico toda uma história de transfobia, ataques às urnas eletrônicas, é um dos defensores do golpe do 8 de janeiro e, além dele, nós temos um outro caso muito pior, que é o da nova presidente da comissão mais importante da Câmara dos Deputados, a Comissão de Constituição e Justiça. Tudo passa pela Comissão de Constituição e Justiça, que já impediu, a Caroline Detoni já pediu inclusive o impeachment de Alexandre de Moraes. Mas o mais sério de tudo isso, já há uma amostra do que vem por aí nesse novo ano legislativo, é o seguinte: o Senado aprova projeto que prevê financiamento à cultura mediante respeito à moralidade. Veja só, o Flávio Bolsonaro conseguiu fazer aprovar no Senado o Marco Regulatório do Sistema Nacional de Cultura, o SNC. É um instrumento de fomento à cultura e existe desde 2012, mas ainda não dispunha de regulamentação. Entre as diretrizes para a captação de recursos, o texto aprovado pelos senadores menciona que as atividades culturais não devem afrontar a dignidade e a moralidade pública, além de proibir atividades de caráter político partidário. Mas o pior não é isso. Esse projeto condiciona a verba para a cultura ao respeito à moralidade e à religião. A regra valerá para obras ligadas ao Sistema Nacional de Cultura. E o que acontece com isso? O Senado aprovou nessa quarta-feira um projeto de lei que cria um marco regulatório, como você viu, e o texto aprovado recebeu modificações incluídas pela ala conservadora da Casa. Essas modificações prevêem, entre outras coisas, o respeito à moralidade pública e aos valores religiosos. O que é que significa isso basicamente? Basicamente, isso significa uma agressão ao parágrafo 2º do artigo 11 da Constituição Federal. Ele proclama que é vedado aos estados, como a União, estabelecer, subvencionar ou embaraçar o exercício de cultos religiosos e firma-se então o Estado laico no Brasil, em que todas as religiões contam com a proteção estatal e consagra-se a liberdade de crença e de culto. Porém, no artigo 19 da mesma Constituição de 1988, é vedado que a União, os estados e municípios estabeleçam cultos religiosos ou igrejas e criem incentivos, privilégios e mantenham relações de dependência com líderes ou instituições religiosas. Ou seja, o Estado brasileiro
não pode de maneira alguma apoiar qualquer tipo de visão religiosa sobre o que deve fazer. O Estado brasileiro ele funciona independentemente da idiosincrasia dessa religião, seja evangélico, seja budista, seja muçulmano, seja católico. Então essa questão de respeito à moralidade e religião, ela diz respeito a um conceito que é muito mais vigente hoje nas igrejas evangélicas, que são o eleitorado da tal Caroline de Tone, do tal Nicolas Ferreira, que é filho de pastor, inclusive, e do próprio Bolsonaro, não é? Então, essa gente, eles não podem impor a sua visão sobre a cultura, sobre qualquer coisa neste país, em detrimento, por exemplo, de quem não tem a religião. Então, no Brasil, se o sujeito é ateu, se ele é católico, se ele é umbandista, se ele é evangélico, todos têm o mesmo direito. E o Estado brasileiro ele não pode, por exemplo, condicionar a verba desde que não trate que uma obra cultural não trate de determinado assunto. Por exemplo, tem um clássico da literatura mundial e brasileira, que é o Dom Casmurro, de Machado de Assis, que até os menos letrados já ouviram falar de Machado de Assis, é talvez o maior escritor da história brasileira. Esse livro, ele aborda a questão do adultério, da possível traição de Capitu a Bentinho, dois personagens, não é? A mulher teria traído o marido. Então esse assunto seria inconveniente de acordo com essa visão da realidade. Isso bloqueia uma obra que é seminal, que é respeitada no mundo inteiro e que as crianças precisam estudar, precisam conhecer, as escolas têm que ensinar. E além de tudo ainda, um outro problema muito mais grave nessa questão da moralidade, que é, por exemplo, a educação sexual. As crianças precisam de educação sexual. As famílias mais humildes, mais pobres, têm dificuldade de falar com seus filhos sobre como funciona a reprodução humana. Você tem meninas aí de 11, 12 anos engravidando sem saber por que estão engravidando, porque quando estão fechadas naqueles círculos familiares em que não se pode discutir a sexualidade humana de jeito nenhum, e estudam em escolas em que não se pode tratar de assuntos assim de maneira alguma, viram crianças completamente vulneráveis, inclusive a abusos sexuais, a todo tipo de coisa, e até a dois coleguinhas, um menino e uma menina, produzirem uma gravidez por falta de conhecimento do que é que estão fazendo, os cuidados que têm que ser tomados, não é? A educação sexual é vital e tem que ser administrada, é administrada em todos os países mais desenvolvidos do mundo. Mas então o remédio para combater esse fanatismo religioso está na Constituição, existe, e o Supremo Tribunal Federal tem a possibilidade e até o dever de impedir o retrocesso no Brasil, de o país cair num obscurantismo digno de teocracias, ou seja, países em que a religião determina o que as pessoas devem fazer e não a vontade popular expressa através do voto com a eleição de representantes, de parlamentares. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.